Junta Mahabua, método de investigação, 18 de julho de 1979. Não é incomum que o praticante do Dhamma, que anda pelo caminho da cessação de dukkha, encontre problemas que surgem da prática, com a única exceção daqueles que são Kipabhinya, aqueles que têm a característica de se dominar muito rápido. Mas para nós, praticantes ordinários, nós teremos problemas para resolver. Nós vamos ter que ter habilidades, recursos mentais para resolvê-los. Somente vai ter que ficar girando como uma roda do Dhamma. Quando estivermos desenvolvendo sabedoria, vai ter que ser assim. Quando estivermos desenvolvendo Samadhi, vamos ter que usar Sati para subjugar a mente. Se não tiver Sati no controle, a mente vai continuamente, sem parar, vai pensar sem parar e criar imagens para nos enganar, embora elas sejam somente sombras. O produtor dessas imagens está dentro da Chitta, mas as sombras projetadas para fora vão nos enganar e nós vamos nos tornar obcecados por elas. Isso vai acontecer com todo praticante. Se você não sabe desse fato, então a sua Chitta nunca vai se acalmar. Você, portanto, deve observar a sua Chitta com Sati. Então, quando ela começar a criar imagens, você vai sentir que tem alguma coisa surgindo. Mas normalmente você não vai perceber isso porque ela somente surge quando você não tem Sati. Somente percebe quando ela já criou imagens. E então você se torna deludido por elas. São somente sombras. Toda essa conceptualização é criada pelos sankaras, que continuamente criam pensamentos e imagens sem fim. Você se torna, então, deludido e obcecado por eles, criando mais pensamentos e imagens. Você acha que está sentando em meditação, mas na verdade você está simplesmente obcecado pelos pensamentos, porque você não está observando a sua Chitta, onde os pensamentos e as imagens são criadas. A Sati não está observando, então como que a sua Chitta vai ter paz? Você deve manter isso em mente. Essa é a forma como é. Isso aconteceu comigo, então eu realmente sei. Se eu não tivesse experienciado isso, como eu poderia dizer para vocês? Quando você estiver desenvolvendo a calma, você deve focar Sati na Chitta, onde a agitação e os pensamentos agitados são gerados. A Sati é o fator mental que funciona como um observador, um vigia. Deve desenvolver e observar sua mente no lugar onde os pensamentos e as imagens mentais são criadas. Você não deve especular ou filosofar, você deve experienciar. Somente concentre a sua consciência lá na Chitta, para ver o que a Chitta está gerando. Se você usa um mantra para concentrar, então você deve estar somente consciente do mantra enquanto estiver recitando. Esse tipo de sankara do mantra não é samudaya. Samudaya é a causa do sofrimento. Mas é maga, o caminho para o fim do sofrimento. Porque ele não torna você agitado ou inquieto, mas torna você calmo. Ele vai controlar, vai podar os seus pensamentos e imagens que tornam você agitado. O Dhamma não o torna mais agitado, mas os seus pensamentos e questões mundanas o tornam. Esse tipo de sankara é samudaya, a causa do sofrimento. Não importa o quanto você pensa a respeito, nunca para e nunca se contenta. Somente vai continuar pensando e te enganando, dia e noite, sem nenhum benefício. Se está buscando benefício, você deve desenvolver Sati, firmemente estabelecido na mente, concentrando a sua atenção no mantra que você usa como dispositivo para acalmar a mente. E depois de desenvolver alguma calma, você deve começar a investigar com sabedoria as 32 partes do corpo, ou investigar as sensações que podem ser agradáveis, desagradáveis ou neutras, do coração e do corpo. Continue investigando com os métodos que funcionam para você até que você se ilumine. Quando a Chitta se acalma, as klesas juntam todas do lado de dentro, e todos os desejos temporariamente desaparecem. Esse estado de calma serve como
seu local, um acampamento de descanso, onde você pode recuperar e planejar o seu próximo movimento. Sem a calma, você vai estar sempre agitado e perturbado pelo que você vê, escuta ou pensa. Esse é o caminho de alimentar o seu coração com os venenos de dukkha, preocupações e ansiedades. Depois de ter descansado o suficiente e ter saído desse estado de calma, você deve então investigar com sabedoria o corpo externo, seja o corpo de um homem, de uma mulher, de um animal, e comparar com o seu corpo. Eles têm a mesma natureza, eles são sujos, eles são repulsivos, eles são asubá. Eles são impermanentes, eles se tornam velhos, eles se adoecem e eles morrem. Isso é verdade para todos. A Chitta deve continuamente investigar com sabedoria. Sati é indispensável, tal como o remédio caseiro. Deve estar presente o tempo todo. Sati deve acompanhar cada tarefa, tal como o desenvolvimento de calma, samatha, e o desenvolvimento de insight, vipassana. Se Sati não estiver direcionando a investigação, então vai virar especulação, ou proliferação, sanya, memórias. Nos primeiros estágios, a sua investigação geralmente vai ser especulação, porque você ainda experienciou os resultados da verdadeira investigação. Para obter resultados, você deve contar com Sati continuamente direcionando a investigação até que você veja com clareza a verdadeira natureza do seu objeto de investigação. Somente então, sanya, memórias, vão se tornar sabedoria. E então, até se tornar completamente sabedoria. A percepção, as memórias então vão desaparecer. Então a sua prática vai ser como um velejar tranquilo. É muito difícil no começo da prática, seja desenvolvendo calma ou sabedoria. Mas você não deve deixar essa dificuldade bloquear o seu caminho. A razão pela qual você não consegue se esforçar ao máximo de sua capacidade é porque você tem medo da dificuldade. Você é fraco e preguiçoso e não vai ter nenhum progresso. O seu coração está cheio de questões mundanas, que por agora você deve perceber como danosas. Você já se envolveu com questões mundanas desde a sua infância até os dias de hoje. Então, para ser capaz de perceber o dano que essas coisas têm causado para você. Você agora está se esforçando para se libertar das quilesas através da sua prática do Dhamma. Então você deve colocar todos os seus esforços nessa tarefa. O seu esforço será fútil se não tiver Sati direcionando. Sati é indispensável, tanto andando ou sentando em meditação. Você deve ter sempre Sati. Seja quando você medita para Samadhi ou para sabedoria. Sati deve sempre supervisionar a sua prática de meditação. Se você não obteve nenhum resultado ainda, é porque você tem pouca ou nenhuma Sati. Qual que é a razão para não ter Sati? É porque você não está colocando esforço suficiente em desenvolver Sati contínua até que ela cresça para o seu potencial máximo. Tal como desenvolver sabedoria. Nos primeiros estágios é como um debater constante, porque ainda você não viu o que a sabedoria é capaz de fazer. Somente então você vai ficar preso e absorvido na investigação até que se torne uma certa agitação, um dos tipos de grilhões mais elevados, porque você simplesmente é arrastado. A mente fica obcecada com a investigação. Essa agitação não é a agitação dos 5 agregados, dos 5 obstáculos. Não é a agitação ordinária que a pessoa não iluminada experiencia, ou a consequência de pensar sobre questões mundanas. Mas sim, é uma agitação mais sutil que vem da sabedoria investigar e revelar as 3 características inerentes a todos os fenômenos condicionados. Sati e sabedoria, quando totalmente desenvolvidos, vão estar presentes e constantemente investigando do primeiro momento desde quando você acorda. Eu nunca especulei que seria assim até o dia que aconteceu comigo. Desde o primeiro momento até as últimas horas que eu estava acordado, nunca estava com a guarda baixa. Escute isso. Isso é como a Sati e sabedoria podem se tornar, funcionando automáticas o tempo todo. Como que você pode baixar a guarda?
Porque naquele nível você atingiu o nível de sati e sabedoria automáticas. Durante o tempo do Buda, isso seria chamado Mahasati e Mahapanya, tipo grande sati e grande sabedoria. A Tanajaman sempre incentivou seus alunos a desenvolver sati e sabedoria, até se tornarem Mahasati e Mahapanya. Ele diria: como que você pode competir, vai querer competir com a enganação das quelezas que acumularam no seu coração por éons e inumeráveis vidas? O seu coração está completamente cheio de quelezas poderosas, deixando nenhum espaço para o Dhamma. Se sua sati e sabedoria não estão a par, como que você vai destruir e abandonar as quelezas? Para eliminar as quelezas completamente, é essencial desenvolver sati e sabedoria até que ela se torne mais poderosa do que as quelezas. Tanajaman sempre exortava seus alunos porque ele era um homem determinado, corajoso e com métodos eficientes. Ele ensinaria de forma direta, honesta e sincera, de uma forma que era mais esperta que as quelezas. Qualquer truques que as quelezas podiam ter nas mangas, ele sempre saberia como superá-los. Como praticantes, vocês devem, então, seguir o exemplo dele. Se vocês querem tomar posse do verdadeiro e mais supremo tesouro da Chitta. Mas, por enquanto, a Chitta está completamente cercada de quelezas que previnem você de ver o que é a verdadeira Chitta. Tudo que você pode ver são quelezas. Todos os seus pensamentos e percepções e memórias são moldados pelas quelezas. Não tem um momento que eles são moldados pelo Dhamma. Quando você está cheio de quelezas, todos os seus fenômenos mentais vão ser liderados pelas quelezas. E você não teve nenhuma sabedoria e nenhuma sati. Para vencer as quelezas, é essencial que você desenvolva sati e sabedoria até o nível capaz de vencê-las. Quando você continuamente nutre sati, ela vai gradualmente crescer para o seu potencial máximo. E com relação à sabedoria, você não deve pensar que ela vai crescer por conta própria, sem fazer nenhuma investigação. Não importa o nível de samadhi que você tenha. Há praticantes que acreditam erroneamente que sabedoria automaticamente surge depois de samadhi, tal como dizem alguns textos. Como que isso pode ser possível? O que eu experienciei claramente na minha prática é de outra forma. Como que eu poderia ser enganado por essa crença? Você sabe quantos anos eu fiquei viciado em samadhi? Ao ponto que o Adyaman teve que me arrastar para fora do meu vício de samadhi. Eu tinha que começar a andar o caminho da sabedoria, investigando com firmeza, usando a base sólida de samadhi, que fornecia a Chitta contentamento e satisfação, porque ele era forte e sólido, o nível mais alto de samadhi. Mas a sabedoria não surgiu automaticamente daquele nível de samadhi. Não, nunca aconteceu. Eu me tornei tão habilidoso em samadhi e parar todos os pensamentos que simplesmente levava alguns minutos para fazê-lo. Depois que a Chitta alcançava calma, ela permanecia nesse saber ao qual eu me tornei viciado e ao qual eu pensava que era Nibbana. Eu não sabia que todos os tipos de quelezas ainda estavam escondidos nessa calma. E nunca pensei, porque eu não tinha nenhuma sabedoria. Mas quando eu comecei a investigar com sabedoria, eu comecei a ver e comecei a querer removê-las. Eu iria continuar investigando até que todas as quelezas estariam eliminadas. Eu pude ver os benefícios da sabedoria e continuei avançando. Quanto mais resultados eu alcancei, mais motivado a investigar eu fiquei. Até que eu comecei a acusar o meu vício de samadhi de ter me travado na prática por tantos anos. Você deve manter em mente que, independentemente do nível de samadhi que você tenha, nunca vai gerar sabedoria de forma automática. Se você não investigar, sabedoria nunca vai aparecer. Se sabedoria surgisse por conta própria, então teria acontecido comigo, porque eu já tinha o nível mais alto de samadhi. Mas sabedoria nunca aconteceu. Se desenvolver samadhi, você vai ter samadhi. Se desenvolver sabedoria, você vai ter sabedoria. Você tem que investigar. Se você quer obter insight, visão clara, então você tem que desenvolver isso. Você não deve ser complacente ou preguiçoso. Você deve investigar assim que a mente saia do estado de calma.
Cada nível de calma vai suportar o nível correspondente de sabedoria. Esse é o modo correto de praticar e vai te salvar muito tempo, vai te poupar muito tempo. Você não tem que se preocupar se você está fazendo corretamente, porque vocês me têm como guia. Você só tem que seguir o meu conselho. A sua prática vai ser fácil, porque vocês não vão ter dúvidas na mente. Eu não tenho dúvida do meu ensinamento, porque eu claramente experienciei tanto o caminho como o fruto. Tanto como da vez, como eu disse, sobre sati e sabedoria, constantemente e sem parar investigando as quilesas, com todos os métodos de investigação adequados aos diferentes tipos de quilesas. Do momento que eu acordava até o momento que eu dormia, não tinha um momento único que eu estava com a guarda baixa. Eu continuei investigando até a hora de dormir. Isso de verdade aconteceu comigo. Entretanto, vocês não devem tentar imitar. Esse não é o caminho da prática. Você deve usá-lo como uma referência. Não vai ser idêntico, mas você tem que seguir mais ou menos a minha instrução. O que eu disse é uma história real, da minha batalha real, meu debater real em desenvolver minha sabedoria e sati ao potencial máximo, de forma que pode eliminar completamente as quilesas, não estando com a guarda baixa. Isso vai ser assim quando a sua sati e sabedoria estiverem completamente desenvolvidas. Você tem que trabalhar realmente duro na sua busca por iluminação e as qualidades paranormais que estão escondidas dentro da sua mente, para alcançar aquilo que é maravilhoso e incrível. Mas nesse momento é simplesmente sem valor nenhum e sujo, porque a mente está completamente suja e completa de quilesas. Então é essencial que nós lavemos as embora, usando o nosso esforço diligente. Temos que usar todos os nossos recursos de sabedoria disponíveis, e vocês não devem simplesmente esperar pelo conselho do seu professor. Vocês devem criar seus próprios métodos de investigação, seus recursos de sabedoria, até que eles nunca estejam vazios. O seu professor simplesmente pode mostrar como fazer, mas você tem que adaptar e encaixar na forma como você pratica. E então vai ser a sua verdadeira e genuína posse. Para desenvolver seus recursos de sabedoria, você tem que investigar a natureza repulsiva do corpo. Você tem que investigar fazendo essa viagem pelo corpo, da cabeça até os pés, de cima para baixo, de baixo para cima. Investigar essa pele que cobre o corpo. O que está sendo coberto pela pele? É um monte de coisas repulsivas. A pele em si é repulsiva. Somente a superfície da pele, que é boa o suficiente para a gente ser capaz de aguentar olhar para ela. Tem suor, tem gordura, que a gente tem que constantemente lavar. Se você vai continuamente investigar o corpo, e você quer progredir rapidamente na prática, você tem que continuamente investigar o corpo se quiser progredir na prática, porque o corpo é um dos seus principais campos de batalha. Kayagata Sati. O desenvolvimento do sati no corpo é essencial enquanto a mente ainda se apega ao corpo. Você tem que continuar investigando até que a sabedoria veja com clareza a verdadeira natureza do corpo. Quando você estabelecer a calma, você não deve estar. Quando você estiver estabelecendo a calma, você não deve se preocupar com sabedoria. Você não deveria estar pensando, mas somente estar preocupado com o seu objeto de meditação. Você não deve deixar o desenvolvimento da calma e sabedoria atrapalharem um ao outro. Depois que a mente se acalmar, descansou e saiu da calma, é hora de investigar com sabedoria, não estando preocupado com a questão de samadhi. Essa é a forma correta de praticar. Você tem que fazer uma coisa de cada vez, tal como direcionar água somente para um canal, porque assim vai ser muito eficiente. Se você estiver preocupado com sabedoria enquanto está fazendo samadhi, ou vice-versa, então vai ser distraído e ineficiente. Você não vai fazer nenhum progresso na prática se você não for determinado e resoluto. Quando você estiver andando ou sentando em meditação para desenvolver calma, você não deve estar pensando nada além do seu objeto de meditação. Você não deve estar pensando no mundo. O mundo não vai desaparecer. Tudo o que há no mundo é somente nascimento e morte que
que se empilham um em cima do outro. E assim sempre foi. As questões do mundo são sempre nascimento e morte, dissolução e separação. Sempre foi assim. Então por que você vai se preocupar com isso? O corpo que você leva para andar, ficar de pé, dormir, que tem que alimentar e defecar, está mudando o tempo todo. Desde quando ele já foi criança, ele cresceu. Mas para que todo esse crescimento? É somente anicca, dukkha, anatta, impermanência, sofrimento e não ser eu. Que acompanhou esse crescimento. Não há benefícios do crescimento do corpo, mas há benefícios do crescimento de sati e sabedoria. Se sua sati e sabedoria não crescer, você nunca vai se libertar de dukkha. Você vai se apegar e morrer com o corpo. Você vai continuamente tomar nascimento, envelhecimento, doença e morte e sofrimento. Se você quiser destruir o ciclo de nascimentos, você deve constantemente investigar a natureza do corpo. Você tem que aguentar o sofrimento que vem da prática. Deixe esse sofrimento estar lá. Ninguém nascido no mundo pode experienciar somente felicidade. Do momento do nascimento até a morte, você vai experienciar felicidade e sofrimento. Seja rico ou pobre, esperto ou tolo. O corpo não cria exceções para ninguém, porque dukkha é inerente a todo o corpo. Você já experienciou dukkha antes, então você não deve ter medo de dukkha que surge do esforço na prática. Esse tipo de dukkha leva ao supremo resultado. Esse é o tipo de dukkha de um nobre. Esse tipo de dukkha leva à eliminação das quelesas, à libertação de dukkha e à destruição do ciclo de renascimentos. Não importa quão severa essa dukkha pode ser, esse sofrimento possa ser, você tem que ser capaz de aguentá-lo. Tudo que você tem que usar é sati, sabedoria, fé, energia em combater esse sofrimento. Você não deve simplesmente aguentar dukkha sem fazer nenhuma investigação, porque também não vai ter nenhum benefício. Não importa quanto dukkha apareça, a sabedoria deve investigar esse sofrimento e vê-lo pelo que realmente é. É somente um fenômeno. Então veja claramente o corpo, a chitta, o saber, são todos fenômenos. Sanya, memória e percepção, são suposições que surgem e passam. Elas supõem que o corpo seja eu, seja meu, que a sensação seja prazerosa, que a sensação seja desprazerosa. Tudo isso são enganações. Quando você profundamente... Oi? Nossa. Quando você investigou com profundidade e viu com clareza, o corpo é somente o corpo, sensações são somente sensações e a chitta é somente chitta. Então você vai ter alcançado e estabelecido os 4 satipathanas, ou as 4 fundações de sati. E as 4 nobres verdades. Seja sério e se esforce. Não fique desencorajado ou abandone os esforços. Eu sou muito preocupado com o benefício de vocês. Isso é por essa razão que eu venho ensiná-los. De outra forma, a sua chitta vai ficar preguiçosa e cega. Você tem que despertar a chitta e desenvolver no Dhamma através de sua prática. Se você está com sono, lave seu rosto ou arranje outro jeito de superar a sua sonolência, tal como os praticantes na época do Buda o fizeram. Qual o propósito de colocarem isso nas escrituras, se não for o propósito de ensiná-los? Se você senta em meditação e se torna sonolento, então você deve levantar e fazer meditação no lugar. Se ainda está sonolento, então você deve seguir o exemplo dos nobres discípulos, sávakas. Um deles andou dentro da água. Um se andou em direção à água, até que ele se afundou o nível dos joelhos na água, ele estava com sono, então ele andou mais fundo. Então ele ia molhar um pouco de grama na água e colocar na sua cabeça até que ele pudesse se libertar da sonolência. Então ele
investigou até que realizou a iluminação completa. Escute isso. Eu acho que ele já tenha se tornado altamente realizado. Mas a sonolência, ele já era altamente realizado, mas a sonolência não tem exceções para ninguém. Altamente realizado ou não. Essa é a razão porque eu recomendo que vocês tenham satia e sabedoria usando os mais diversos métodos práticos para libertar. Essa é a razão porque ele tinha que ter que usar sua satia e sabedoria em métodos práticos para libertar o de Dukkha e usá-los para superar a sonolência andando dentro da água ou molhando um pouco de grama para colocar na cabeça. Ele já era altamente realizado, mas ele ainda não abandonou seus esforços. Entretanto, o corpo às vezes se sente cansado e simplesmente quer descansar. Agora considere o exemplo do venerável Sona, que fez meditação andando até que seu pé ficou cheio de bolhas. Ele continuou investigando e ficou tão obcecado com a investigação que ele simplesmente perdeu a noção do tempo. Ele não fez a prática correta porque ele se tornou obcecado com a investigação. Isso é uddhacca, ou agitação na investigação. Tão preocupado com a investigação que ele esqueceu de descansar em samadhi. Se ele tivesse alternado sua investigação com samadhi, então teria praticado da forma correta. Tal como um trabalhador que se torna cansado e faminto depois de um dia de trabalho, descansa e se alimenta. No dia seguinte, ele consegue trabalhar de novo. A mesma forma acontece com a Chitta. Depois de investigar, ela se torna cansada. Ela tem que descansar em samadhi. E todas as atividades da Chitta têm que parar, deixando somente o saber e a tranquilidade. Uma vez descansada, a Chitta fortalecida pode sair da calma e investigar com sabedoria de novo. Panya é a faca que, afiada de novo, tal como o trabalhador recuperado suas forças depois de comer e descansar. Então ela vai ter a força o corte rápido para destruir as quilesas. O Buda disse que a sabedoria desenvolvida com o suporte de samadhi é muito poderosa. Um cozinheiro que tem todos os ingredientes pode cozinhar qualquer prato que queira, mas se ele não cozinha, então esses ingredientes vão continuar sendo ingredientes, vegetais vão continuar sendo vegetais, temperos vão continuar sendo temperos e carne vai continuar sendo carne. Como eles vão se combinar? Samadhi vai continuar como sendo samadhi. Não vai se tornar sabedoria automaticamente se você não usar esse samadhi para suportar a investigação da Chitta. Samadhi somente fortalece a Chitta e a torna poderosa. Depois de tornar a Chitta estabelecida em samadhi, ela vai se tornar contente e forte. E a sua investigação vai progredir de forma eficiente. Samadhi não pode destruir as quilesas, somente temporariamente subjuga as quilesas. Mas Samadhi é um suporte indispensável para o desenvolvimento de sabedoria, porque a Chitta, que se tornou contente em Samadhi, pode investigar de forma eficiente e não vai se tornar especulação. Quando você comeu comida e descansou, você então consegue trabalhar no máximo da sua capacidade. E como que é trabalhar quando você está com fome? Você vai ser ineficiente e você pode ficar irritado muito facilmente. Mas quando você investiga com o suporte de Samadhi, a sua investigação não vai errado. A sua investigação não vai virar especulação. Samadhi, portanto, é indispensável para o desenvolvimento da sabedoria. O Buda disse que a sabedoria desenvolvida com o suporte de Samadhi é muito poderosa. A Chitta, desenvolvida com sabedoria, com certeza vai se libertar das quilesas. É somente a sabedoria que pode destruir as quilesas. Samadhi não pode. Mas ele tem um papel essencial de suporte. Sila, Samadhi e Panya são como escadas. Você precisa de virtude para conseguir Samadhi, você precisa de Samadhi para conseguir sabedoria, e você precisa de sabedoria para destruir as quilesas. Para se libertar de todas as quilesas... Não, se libertar de todas as quilesas é a grande recompensa. É a consequência do seu esforço sem medo e a sua disposição de sacrificar a sua vida para isso. Essa é a meta a qual todos vocês deveriam aspirar. Toda a dukkha que você experiencia da sua prática são coisas que nutrem e desenvolvem o coração e que trazem nibbana
enquanto você está vivo. Você deve ser resoluto e determinado na prática. Em desenvolver a sua Chitta, você tem que seguir os passos do Senhor Buda. Você tem que ser estrito. Qualquer coisa que opõe o Dhamma deve ser considerado as quilesas. Você deve resisti-las até que elas estejam completamente destruídas. Quando você atingir a perfeição absoluta, não vai ter nenhuma mais resistência. Uma vez que a Chitta esteja purificada, não vai ter mais nada causando obstáculos. Você vai ver isso. Você vai ver que o que estava te opondo era justamente as quilesas. Quando a Chitta se torna pura, não vai ter mais nenhuma oposição. Você não vai ter mais nada para empurrar ou puxar, porque você já alcançou a liberdade última do mundo. Para você, o mundo não existe. É como se você estivesse ainda no mundo, com um corpo ao qual você não está mais apegado. Na sua mente, simplesmente existe esse saber indescritível. E somente você sabe com clareza o que ele realmente é. Esse saber que é livre de todos os tipos de apegos. Nada pode te machucar, oprimir ou te manipular. Ele simplesmente existe independentemente e naturalmente. O que pode te empurrar para lá ou para cá? Somente as quilesas te puxam para lá e para cá. Você tem que eliminá-las com força. Você não deve voltar atrás. Se você quiser se libertar de dukkha, você não deve ter medo da dukkha que surge do esforço em destruir todas as quilesas que vão contra o Dhamma. Você tem que resistir às quilesas, porque as quilesas opõem o Dhamma. Essa é a luta e o rosto de dukkha. Esse é o dukkha para a vitória. Está aqui. Você não deve procurar em outro lugar. Esse é o local de prática e é aqui que você tem que se esforçar. Mas as quilesas que você quer erradicar já estão dentro da sua mente. É aí que você tem que lutar. O Sr. Buda ensinou os monges a viverem na floresta, porque é um lugar apropriado para a prática. Mas vocês não seguem o ensinamento e ignoram quilesas que estão oprimindo e ferindo a mente. Isso é errado. Você tem que ser sério e determinado na prática. Uma vez que a Chitta esteja livre das quilesas, vai ser como se estiver flutuando no espaço, livre da influência gravitacional da Terra. Flutuar no espaço da Chitta e o espaço do Dhamma é como viver nesse mundo livre de todos os apegos ao corpo e à Chitta, muito diferente de antes, em que você tinha todo esse peso, esse fardo do corpo. Esse apego pode se tornar um fardo muito grande, quando a gente se apega a ele como sendo eu ou meu. Mas uma vez que você tem investigado e percebido a verdadeira natureza do corpo, você abandona o corpo. Você não contradiz o ensinamento do Dhamma, porque você está seguindo porque contradizer o Dhamma é seguir as quilesas. Não importa quão difícil a prática seja, você tem que continuar se esforçando, você não deve voltar atrás. O Dhamma é dessa forma, então você também tem que ser assim. Você deve resistir às quilesas. O Dhamma ensina a não ter afeição, não ter apego. Então você deve encontrar a sua causa e eliminá-la. O mesmo para o ódio. O Dhamma não te ensina a odiar. Quando a mente, a Chitta, alcançou o meio ou o caminho natural, você vai ver que tanto afeição como ódio devoram a Chitta como plantas parasitas devoram a árvore em que elas crescem, usando-a como seu alimento. A natureza das quilesas é consumir. Elas vão consumir a Chitta e causá-la muito sofrimento. Então você deve se livrar delas, até que você realize a paz perfeita. Então não vai importar se você estiver vivo ou morrer. A morte é simplesmente uma convenção. E viver é simplesmente uma corrente de experiências de objetos visíveis, sons
gostos, sabores e sensações táteis que já existiram nesse mundo por éons. Eles estavam aqui antes de você ter nascido e vão continuar aqui depois de você morrer. O que você pode esperar deles? Não tem nada nesse mundo que seja realmente fantástico. Nada nesse mundo é fantástico além do Dhamma, que é maravilhoso. Mas esse mundo não é maravilhoso, porque onde quer que você vá, você vê montanhas de dukkha. Você pode ver isso claramente observando. A opressão das quelezas é muito severa. Elas arrastam você para longe do Dhamma, empurram você a recusar o Dhamma e forçam você a segui-las. Se você for fraco, você vai sempre segui-las. A atração que elas causam é muito forte. Então é por isso que você tem que construir muita força e desenvolver sati e sabedoria para lutá-las. Onde quer que elas te arrastem, você deve resistir com todo o seu poder. Então pode ser dito que você está realmente opondo-as. Quando elas se tornarem fracas, o Dhamma vai se tornar mais forte. Quando as quelezas desaparecerem... Não, quando as quelezas parecerem ter desaparecido, você vai ter que sair caçando elas com sati automática e sabedoria. Mahasati Mahapanya. Quando você encontrá-las, você vai lutar e destruí-las e procurar mais. Isso porque a Tita nesse estágio sempre fica ocupada, e as quelezas nesse nível são sutis e têm que ser buscadas pela Tita. Quando ela encontra as quelezas, ela luta e destrói. E esse é o trabalho da Tita. Isso é o trabalho da Tita até que elas estejam completamente eliminadas. Esse é o trabalho de um praticante. Você tem que continuar investigando até que esteja completamente iluminado. Então seu trabalho vai estar feito. Isso é Vusitam Brahmacharyam. Você completou sua tarefa, não tem mais nada a ser feito, porque você se livrou de todos os apegos de dentro da Tita. Antes disso, você estava apegado a tudo, aos objetos visuais, sons, cheiros, sabores, sensações táteis e a própria Tita. Isso é quão poderosas são as quelezas e quão apegado você ficou. Depois de ter investigado e removido todos os apegos aos objetos visuais, sons, cheiros, sabores, você tem ainda o apego à própria Tita. Esse apego ou queleza é a ignorância, a avidya, que coexiste dentro da Tita. Você, de forma descuidada, se apega a ela, porque você não sabe que ela é a verdadeira avidya. Somente sati e sabedoria nesse nível, mesmo a sati e sabedoria nesse nível, são enganadas. Você não consegue imaginar quão sutil essa queleza é. Isso é porque a vidya, a raiz de todas as quelezas, né, é o governante dos 3 reinos de existência. Você tem que investigá-lo até que ele seja completamente eliminado. Então não vai ter mais nenhum apego restante. A Tita não vai se apegar à própria Tita. E, uma vez que não existe o apego à própria Tita, uma vez que ainda existe apego à própria Tita, ainda não é a liberdade completa. Você ainda não está livre da ignorância. Mas quando a ignorância estiver completamente destruída, então todos os apegos vão desaparecer. Então você vai entrar no espaço da Tita, onde você nunca mais vai estar apegado. Você tem que destruir as quelezas antes que você entre nesse espaço da Tita, que é comparável ao espaço exterior, onde não tem nenhuma força gravitacional causando influência. Quando você fazê-lo, você vai entender a verdadeira natureza da Tita. Quando não tem mais nada dentro da Tita, quando não tem mais nada deixado dentro da Tita, então não vai ter mais apego dentro da Tita. Quando a queleza que causa esse apego é chamada avijja, ignorância. Ela causa a Tita se tornar apegada a si mesma e se tornar egoísta. Uma vez que a vidya esteja destruído, o ego vai desaparecer. Não tem mais nada a pegar. A Tita vai se tornar como um espaço exterior sem nenhuma força gravitacional. Ela vai continuar vivendo nesse mundo sem nenhum apego, por todas as coisas vivas, aos 5 agregados, que surgem e desaparecem, tal como são na própria natureza. Eles não sabem o que eles são. O corpo não sabe o que é um corpo. A Tita que chama o corpo
de corpo e se torna apegado a ele. O mesmo com as sensações, percepções, pensamentos e consciência sensorial. Depois que a delusão da Tita foi completamente removida, e ela percebe que tudo é Anicca, Dukkha, Anatta, ela percebe o como que ela foi deludida o tempo todo. Quando ela vê a verdade, ela vai abandoná-los e se tornar como espaço exterior, existindo sozinha. Essa existência solitária é um saber indescritível. Ninguém pode descrevê-lo corretamente, mas aquele que experiencia sabe que é assim e que é impossível descrevê-lo. Você tem que praticar duro. O Dhamma bem ensinado é genuíno e refrescante. Ele é o caminho do meio de prática. Ele é apropriado para a eliminação de todos os tipos de quilesas.